Áudio, leitura. Resolução Unesp número 4, de 16 de janeiro de 2018, alterada pela Resolução 64 de 2022. Dispõe sobre o reconhecimento de diplomas de pós-graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. O reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com fundamento no inciso 9º do artigo 24 do Regimento Geral da Unesp, e tendo em vista o deliberado pelo Conselho Universitário em sessão de 7 de dezembro de 2017, baixa a seguinte resolução. Artigo 1º. O reconhecimento de diplomas de pós-graduação estrito sensu, expedidos por estabelecimentos estrangeiros, a que se referem os artigos 100 do Estatuto e 95 do Regimento Geral, obedecerá às normas fixadas nesta resolução. Artigo 2º. Diplomas de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras podem ser reconhecidos na Unesp por programa autorizado, avaliado e reconhecido, na mesma área de conhecimento, em nível equivalente ou superior. Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo aos diplomas de pós-graduação obtidos por instituições de ensino superior estrangeiras, de curso na modalidade de educação à distância, EAD. Artigo 3º. O processo de reconhecimento de diplomas de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras dar-se-á a partir da avaliação de mérito das condições de organização acadêmica do curso e, quando for o caso, do desempenho global da instituição ofertante, especialmente na atividade de pesquisa, levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos, em países distintos. Parágrafo 1º. O processo de avaliação deverá considerar as características do curso estrangeiro, tais como a organização institucional da pesquisa acadêmica no âmbito da pós-graduação estrito sensu, a forma de avaliação do candidato para a integralização do curso e o processo de orientação e defesa da tese ou dissertação. Parágrafo 2º. O processo de avaliação deverá considerar diplomas resultantes de cursos com características curriculares e de organização de pesquisa distintas dos programas e cursos estrito sensu ofertados pela Unesp. Parágrafo 3º. A avaliação deverá considerar prioritariamente as informações apresentadas pelo requerente no processo, especialmente quanto à organização curricular, ao perfil do corpo docente, às formas de progressão, conclusão e avaliação de desempenho do requerente. Parágrafo 4º. É facultado aos conselhos dos programas de pós-graduação e à Comissão Assessora Permanente de Reconhecimento de Diplomas, responsáveis pela análise dos processos, buscar outras informações suplementares que julgarem relevantes, para avaliação de mérito da qualidade do curso ou instituição estrangeira. Parágrafo 5º. A universidade poderá, em casos excepcionais, organizar comitês de avaliação, com a participação de professores e pesquisadores externos ao corpo docente institucional, que possuam perfil acadêmico-científico adequado à avaliação do processo específico. Artigo 4º. Os recebimentos de solicitações de reconhecimento de diplomas estarão limitados, anualmente, até 2 pedidos para cada programa de pós-graduação estrito sensu ofertados pela Unesp. Artigo 5º. Os processos de reconhecimento serão instaurados mediante requerimento do interessado ao reitor, acompanhados de original e fotocópia dos seguintes documentos. Diploma a ser reconhecido. Histórico escolar, se houver, correspondente ao título para o qual está sendo requerido o reconhecimento, contendo as disciplinas ou atividades cursadas, o período e a carga horária total do curso e os conceitos de aprovação em cada disciplina. Diploma de graduação ou documento comprobatório de conclusão de curso. Exemplar da tese, dissertação ou trabalho equivalente em formato físico acompanhado de uma cópia em formato digital, em mídia CD, extensão do arquivo em PDF, com registro de aprovação da banca examinadora. Ata ou documento oficial contendo a data da defesa, o título do trabalho, a sua aprovação e os conceitos outorgados. Identificação da banca examinadora e do orientador que inclua a vinculação institucional e a titulação, acompanhados dos respectivos currículos resumidos, com indicação de site contendo os currículos completos. Descrição resumida das atividades de pesquisa realizadas e estágios, bem como cópia impressa, ou em endereço eletrônico dos trabalhos científicos decorrentes da dissertação ou tese, publicados ou apresentados em congressos ou reuniões acadêmicos científicas, indicando as autorias, o nome do periódico, data da publicação e o local dos eventos científicos onde os trabalhos foram apresentados. Resultados da avaliação externa do curso de pós-graduação da instituição, quando houver e tiver sido realizada por instituições públicas ou devidamente acreditadas no país de origem, bem como outras informações existentes acerca da reputação do curso, indicadas em documentos, relatórios ou reportagens. Documento de identidade sendo para brasileiros, o Registro Geral, RG, e no caso de cidadão estrangeiro, o Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, ou protocolo do pedido desse registro no Departamento de Polícia Federal, ambos dentro do prazo de validade. Comprovante do pagamento da taxa de reconhecimento ou documento que comprove a isenção desse pagamento em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 10 desta resolução. Parágrafo 1º. Quando o programa pleiteado para o reconhecimento do diploma for oferecido em mais de uma unidade da Unesp, o candidato deverá assinalar para qual delas seu processo deverá ser encaminhado, considerando, também, a disponibilidade prevista no artigo 4º desta resolução.
Parágrafo 2º. Os documentos originais mencionados nos incisos 1º, 2º e 5º deverão ter a competente autenticação consular, exceto para os documentos originais oriundos de países signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, que deverão apresentar os documentos apostilados, de acordo com a Convenção da Apostila de Haia. Parágrafo 3º. Para os documentos redigidos em língua inglesa, espanhola e francesa não serão exigidas traduções. Para documentos redigidos nos demais idiomas, deverá ser apresentada a tradução juramentada para o português, de acordo com a legislação em vigor, com exceção do exemplar da tese, dissertação ou trabalho equivalente, que será acompanhado de tradução não juramentada. Parágrafo 4º. A Unesp poderá solicitar informações e documentações complementares que, a seu critério, forem consideradas necessárias. Parágrafo 5º. No caso de cursos ofertados em consórcios ou outros arranjos colaborativos entre diferentes instituições, o requerente deverá apresentar cópia da documentação que fundamenta a cooperação ou consórcio, bem como a comprovação de eventuais apoios de agências de fomento internacionais ou nacionais ao projeto de colaboração. Parágrafo 6º. No caso de dupla titulação obtida no exterior, o requerente poderá solicitar o reconhecimento dos 2 diplomas mediante a apresentação de cópia da documentação que comprove a existência do programa de dupla titulação bem como projeto pedagógico, ou organização curricular que deu origem à dupla titulação. Parágrafo 7º. No caso de diplomas obtidos em instituições que não exijam créditos formais em disciplinas, os critérios para a concessão do título deverão estar explicitados nas normas completas do curso fornecidas pela própria instituição. Parágrafo 8º. Caso o curso de origem não preveja a defesa pública da tese, deve o requerente apresentar documento emitido e autenticado pela instituição de origem, descrevendo os procedimentos de avaliação de qualidade da tese ou dissertação, adotados pela instituição, inclusive a avaliação cega emitida por parecerista externo. Artigo 6º. Refugiados estrangeiros no Brasil que não estejam de posse da documentação requerida para o reconhecimento, nos termos desta resolução, e outros casos justificados e instruídos por legislação ou norma específica, serão submetidos à prova de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativas ao curso completo, como forma exclusiva de avaliação destinada ao processo de reconhecimento. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput deste artigo, o requerente deverá comprovar sua condição de refugiado por meio de documentação específica, conforme normas brasileiras, incluindo no processo a documentação comprobatória dessa condição, emitida pelo Conselho Nacional de Refugiados do Ministério da Justiça, CONARRE-MJ. Parágrafo 2º. Refugiados plenamente ou parcialmente indocumentados deverão justificar formalmente a indisponibilidade dos documentos relacionados no artigo 5º. Parágrafo 3º. Os candidatos refugiados terão seus processos previamente analisados pela Comissão Assessora Permanente de Reconhecimento de Diplomas, antes do encaminhamento ao Conselho do Programa de Pós-Graduação responsável pela análise. Parágrafo 4º. O Conselho do Programa de Pós-Graduação deverá elaborar critérios específicos para avaliação dos processos de que trata o parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Refugiados que apresentarem os documentos relacionados nos incisos 1º, 2º e 5º do artigo 5º desta resolução, sem a autenticação consular ou a apostila de Haia, deverão justificar a sua indisponibilidade. Artigo 7º. Os candidatos que comprovarem a condição de refugiado, e que possuírem toda a documentação solicitada no artigo 5º, terão seus processos analisados de acordo com o previsto no artigo 3º desta resolução. Artigo 8º. Os processos de reconhecimento de diplomas de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras receberão tramitação simplificada nos seguintes casos. Cursos de pós-graduação estrito sensu estrangeiros, mestrado e doutorado, cujos diplomas tenham obtido 3 pareceres favoráveis ao reconhecimento na Unesp nos últimos 5 anos. Diplomados em cursos de pós-graduação estrito sensu estrangeiros, mestrado e doutorado, que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de 6 anos. Parágrafo 1º. Os cursos a que se refere o inciso 1º deste artigo se aplicam exclusivamente aos casos em que o reconhecimento tenha sido deferido de forma plena, sem a realização de atividades complementares. Parágrafo 2º. Os processos que tramitarem de forma simplificada prescindirão de análise aprofundada ou processo avaliativo específico, devendo-se ater exclusivamente ao exame da documentação comprobatória da diplomação nos cursos de pós-graduação estrito sensu estrangeiros, na forma especificada no artigo 5º desta resolução. Parágrafo 3º. Os diplomados em cursos de pós-graduação estrito sensu estrangeiros, mestrado e doutorado, indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, que não tenham sido submetidos a processo de avaliação por organismo público brasileiro, ou que em caso de avaliação tenham recebido resultado negativo, seguirão tramitação normal. Parágrafo 4º. Os diplomados em cursos de pós-graduação estrito sensu estrangeiros, mestrado e doutorado, que se enquadrarem no inciso 2º do presente artigo, deverão apresentar, além da documentação comprobatória da diplomação especificada no artigo 5º, os documentos que comprovem o seu enquadramento nesse tipo de tramitação simplificada. Parágrafo 5º. Não se aplica o disposto no inciso 1º deste artigo aos diplomas de pós-graduação obtidos por instituições de ensino superior estrangeiras de curso na modalidade de IAD. Artigo 9º. A taxa dos custos referentes ao reconhecimento de diploma será estabelecida pelo CAD. Artigo 10.
O requerimento do interessado com a documentação indicada de acordo com o disposto no artigo 5º serão apresentados ao Grupo de Registros Acadêmicos da Secretaria-Geral, GRASG, a qualquer data, mediante agendamento, e desde que haja a disponibilidade de oferta prevista no artigo 4º desta resolução. Parágrafo 1º. Somente quando atendidos os requisitos do artigo 5º e efetuado o pagamento da taxa dos custos referentes ao reconhecimento, os processos serão autuados e protocolados no setor de protocolo e expedição da reitoria. Parágrafo 2º. Os servidores docentes e técnico-administrativos da Unesp estão isentos do pagamento da taxa a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Os servidores docentes e técnico-administrativos da Unesp deverão apresentar fotocópias de documentos que comprovem o seu vínculo empregatício. Parágrafo 4º. Os processos de reconhecimento serão informados pelo Grupo de Registros Acadêmicos da Secretaria-Geral, quanto à documentação apresentada, e à viabilidade do reconhecimento pretendido, à vista dos programas mantidos pela universidade. Artigo 11. Para os processos que tramitarem de forma normal, a Unesp deverá pronunciar-se sobre o pedido de revalidação no prazo máximo de até 180 dias, contados a partir da data do protocolo de recebimento do pedido do interessado. Artigo 12. Para os processos que tramitarem de forma simplificada, a Unesp deverá concluí-los em até 90 dias, contados a partir da data do protocolo de recebimento do pedido do interessado. Artigo 13. Não será considerado descumprimento dos prazos, mencionados nos artigos 11 e 12, a interrupção do processo de reconhecimento de diplomas por motivo de recesso escolar legalmente justificado ou por qualquer condição obstativa que a Unesp não tenha dado causa. Artigo 14. É vedada a apresentação de requerimentos de reconhecimento que sejam iguais e que estejam tramitando em outra instituição reconhecedora. Parágrafo único. De modo a resguardar o cumprimento da legislação em vigor, o requerente que pleitear o reconhecimento de diploma na Unesp deverá assinar termo de aceitação de condições e compromissos, o qual incluirá declaração de autenticidade dos documentos apresentados, bem como o atendimento ao disposto no caput deste artigo. Artigo 15. A Câmara Central de Pós-Graduação, CCPG, constituirá Comissão Assessora Permanente de Reconhecimento de Diplomas. Parágrafo 1º. A Comissão Assessora Permanente de Reconhecimento de Diplomas de que trata o caput deste artigo deverá ser constituída por, no mínimo, 2 docentes de cada grande área do conhecimento portadores, no mínimo, do título de doutor. Parágrafo 2º. Os membros da Comissão Assessora Permanente de Reconhecimento de Diplomas exercerão um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos uma única vez. Parágrafo 3º. O Grupo de Registros Acadêmicos da Secretaria-Geral será responsável por secretariar os trabalhos da Comissão Assessora Permanente de Reconhecimento de Diplomas. Artigo 16. A Comissão Assessora Permanente de Reconhecimento de Diplomas tem como atribuições: inciso 1º. Analisar e elaborar parecer circunstanciado, referente aos processos que tramitarem de forma simplificada, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 8º, devendo ser submetido à apreciação da plenária da CCPG em até 45 dias, a partir do recebimento dos processos. Inciso 2º. Apreciar e se manifestar sobre todos os pareceres circunstanciados de reconhecimento de diploma de pós-graduação emitidos pelos conselhos dos programas de pós-graduação da Unesp, devendo: a linha A. Submeter à plenária da CCPG. A linha B. Restituir ao conselho do programa de pós-graduação responsável pela análise, se necessário. Artigo 17. O processo de reconhecimento de diploma que tramitar de forma normal deverá ser analisado pelo conselho do programa de pós-graduação referente ao curso e programa da unidade da Unesp que está sendo pleiteado o reconhecimento. Parágrafo 1º. Para os processos que tramitarem de forma normal, o conselho do programa de pós-graduação a que se refere o caput deste artigo terá o prazo máximo de 60 dias, contados do recebimento do processo, para emitir parecer circunstanciado quanto ao mérito das atividades e do trabalho apresentado pelo interessado, em conformidade com o disposto no artigo 3º, devendo ser submetido à análise da Comissão Assessora Permanente de Reconhecimento de Diplomas, antes da apreciação na plenária da Câmara Central de Pós-Graduação. Parágrafo 2º. Caso o conselho do programa de pós-graduação julgue necessária a apresentação de novos documentos ou informações, deverá restituir o processo ao Grupo de Registros Acadêmicos da Secretaria-Geral. O prazo para o interessado apresentar a nova documentação e informações será de 60 dias, contados a partir da data de sua ciência. Neste caso, reinicia-se a contagem do prazo mencionado no artigo 11. Parágrafo 3º. Caso o conselho do programa de pós-graduação conclua que o programa pleiteado pelo candidato para reconhecimento de seu diploma não está adequado, deverá restituir o processo ao Grupo de Registros Acadêmicos da Secretaria-Geral, indicando qual o programa de pós-graduação da Unesp que melhor se ajusta à solicitação. Neste caso, reinicia-se a contagem do prazo mencionado no artigo 11. Artigo 18. A Unesp somente apreciará solicitações de reconhecimento de diplomas de pós-graduação expedidos por universidades estrangeiras, quando se tratar de cursos efetivamente cursados no exterior, e cuja documentação contenha prova inequívoca de que não se trata de curso de pós-graduação oferecido por instituição estrangeira no Brasil, ou mediante qualquer forma de associação com instituições brasileiras. Artigo 19 da decisão da Câmara Central de Pós-Graduação, caberá pedido de reconsideração no prazo de 30 dias, contados da data da ciência do interessado, e condicionado à existência de novos fatos, argumentos ou fundamentos que justifiquem o reexame.
Artigo 20. Esgotadas as possibilidades de acolhimento do pedido de reconhecimento, caberá recurso, exclusivamente justificado em erro de fato ou de direito, à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Artigo 21. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela CCPG. Artigo 22. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Resolução Unesp nº 11 de 2011.